E aí, pessoal, muitas vezes nos questionamos se vale a pena investir em coolers para o gabinete ou não, para que melhore a refrigeração da sua máquina. No vídeo de hoje eu vou colocar um kit com 3 coolers de gabinete no PC que eu montei recentemente com o Ryzen 5 13600, que eu estou utilizando com o cooler padrão que veio com ele, o Rate Stealth, mas que eu percebi nos testes que muito rapidamente ele esquenta bastante, chegando aos 95 graus, o que é uma temperatura que ele aguenta, mas é quase que o máximo ali, embora a AMD não especifique muito bem isso. Eu percebi que aos 95 graus ele começa a derrubar o clock, justamente para não passar dessa temperatura. E isso causa uma perda no desempenho da máquina. Então, baseado nisso, antes de trocar o cooler, eu resolvi colocar alguns coolers no gabinete. Eu vou colocar 2 em cima e um atrás para puxar o ar quente para expulsar da máquina, e um cooler mais na frente para empurrar o ar frio. E nós vamos ver aí nos testes se realmente isso teve uma efetividade ou não. Uma coisa que é importante você saber antes de comprar coolers, caso seja o seu cenário e você queira melhorar a refrigeração da sua máquina, é que existem alguns padrões no mercado. Então nós temos cooler com 2 pinos, esses coolers não podem ser controlados e a placa-mãe também não vai saber a quanto RPM ele está rodando. Então ele tem lá a sua velocidade que roda conforme a tensão que partir da placa-mãe para ele, vai dar a rotação que ele vai rodar. Depois nós temos os coolers com 3 pinos. Desta vez a placa-mãe sabe a velocidade que o cooler está rodando, aparece muitas vezes lá na BIOS, mas ela não consegue controlar. E nós temos os coolers com 4 pinos, que é o PWM, que aí o 4º pino justamente é para a placa-mãe poder gerenciar a velocidade do cooler. Então é interessante você olhar a sua placa-mãe e ver quais ela aceita. Geralmente a pinagem lá está escrito SHA-FAN. Não confunda com o CPU Fan, que é específico para o cooler do processador e deve ser usado para o cooler do processador. E caso tenha estas outras pinagens 4 pinos, você consegue utilizar demais coolers. Além disso, nós temos agora os coolers RGB, que aí também é uma outra pinagem 3 e 4 pinos, mas especificamente o 3 pinos 5 volts e 4 pinos 12 volts, para controlar os LEDs, para controlar o RGB. As placas de entrada vêm com, que é o header da placa-mãe, você tem que olhar lá no manual se a sua tem. No caso da ASUS, eles chamam de header. E as placas de entrada trazem o 4 pinos, que é o 12 volts e consegue controlar as cores, mas não consegue separar por LED, por exemplo, no mesmo cooler. E os padrões ARGB, que são os 3 pinos 5 volts, esse mesmo header, aí você consegue trabalhar por áreas no próprio cooler para trocar as cores. Este é o padrão nas placas-mãe intermediárias para topo de linha, e são os coolers mais encontrados no mercado. Então se você fizer uma busca, vai perceber que a maioria vem com esse padrão 3 pinos. Para poder instalar no meu computador, que é uma Asus Gaming B450M, que é uma placa de entrada, ela veio com esse header de 4 pinos, eu precisei comprar uma controladora, então eu adquiri um kit com uma controladora. Dessa controladora sai uma ligação 12 volts Molex, que ligo direto na fonte para energizar, e um 4 pinos para ligar no header da placa-mãe, para que eu possa controlar as cores dos coolers diretamente, no caso da ASUS, que é uma Aura Sync, que faz esse controle. A única coisa, por ser então esse header 4 pinos, eu não consigo, por exemplo, trabalhar um cooler de cada cor. Vai estar sempre os 3 na mesma cor. Mas no meu caso não era muito que me interessava, embora tenha aquela velha piada que os RGB dão FPS nos games, ele ficando na mesma cor, mas refrigerando a máquina, para mim já está bom. Então, feita essa explicação inicial, principalmente para você ficar atento em relação à pinagem que você vai utilizar, caso você compre coolers, nós vamos passar então agora, eu vou botar uns trechos da montagem, apenas para nós visualizarmos, depois eu coloco os testes que eu fiz de estresse da máquina antes e depois de botar os coolers para nós ver o resultado. Antes de iniciar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no botão aí abaixo, e claro, se gostar do vídeo, deixe o seu like. Vamos lá!
Eu vou acelerar os testes aqui, pessoal, para não demorar muito, mas de início nós já percebemos uma diminuição mais ou menos uns 5 graus da temperatura da placa-mãe e também da própria GPU, que nesses testes está desligado. Desligado eu digo os coolers dela, então ela não está girando porque não está sendo estressada, apenas o processador. Então só de retirar um pouco do ar quente de dentro do gabinete nós já vemos esta melhora. E podemos reparar que o processador sem os coolers do gabinete, em menos de 2 minutos, chegou a 94, 95 graus o CPU diodo, que é um chipzinho que existe entre a placa e o processador, que gerencia a temperatura ali, e o processador em si chegou beirando os 80 graus. Enquanto no outro teste, já com os coolers, nós deixamos o estresse por 3 minutos, o diodo chegou na temperatura máxima de 90 e o processador beirando 78, 80 graus. Ainda é uma temperatura alta, mas já está bem mais aceitável. E aí é claro que para diminuir essa temperatura, principalmente do diodo, é necessário a troca do cooler. Eu estou estudando aí para fazer em breve, mas eu já percebo na máquina um uso melhor, principalmente em ferramentas pesadas como o DaVinci Resolve, para edição, para renderização. Já não tem ocorrido aquelas baixas do clock, diminuindo os megahertz, às vezes de 4.1 para 4, para 3.9. Não dá mais aqueles lags que estavam dando quando ele ficava muito quente. Então realmente sim, traz uma melhorar a refrigeração do gabinete. Bom pessoal, eu comentei também, para fecharmos este vídeo, a questão da pinagem dos coolers, 2, 3 e 4 pinos, isso no que toca a energia. Mas eu falei também dos coolers RGB, que tem um padrão 4 pinos 12 volts, 3 pinos 5 volts. E há os coolers que vêm com 6 pinos para você ligar na controladora, que é o caso desse kit que eu comentei, que eu coloquei aqui, que nós acompanhamos a instalação, 6 pinos que vai acoplado na controladora. E o que eu comentei da placa-mãe ter uma pinagem de 4 ou 3 pinos para RGB, eu vou mostrar agora, apenas para ficar mais claro. Eu tenho aqui memórias da Gale, que são RGB, e nós vamos perceber aqui no Asus, no Aura Sync, e aí cada fabricante tem o seu, a Gigabyte tem um, a MSI tem outro, mas no caso aqui da Asus, com a Aura Sync, nós conseguimos gerenciar, então ele já reconheceu aqui que eu tenho memórias compatíveis, e estou também com um controlador, no caso aqui, ligado na placa-mãe. Então alguns efeitos nós podemos fazer por áreas, como é o caso aqui, deste aqui do briefing, vai simular uma respiração. Então nós vamos ver aqui as memórias, elas são, por elas serem compatíveis com a Aura Sync, nós podemos trabalhar várias cores dentro de um pente só. Então eu vou pegar aqui um slot 2, que eu tenho uma memória, e vou começar a alterar as cores do mesmo pente várias vezes. Então nós vamos perceber aqui, e eu já mostro para vocês como é que vai ficar esse efeito, que é possível colocar várias cores dentro do mesmo dispositivo. Isso se aplica à memória porque ela é compatível, mas não vai se aplicar aos coolers, porque no caso da minha placa, ela é apenas o 4 pinos, que é o padrão mais barato. Se ela fosse o 3 pinos, o RGB, eu conseguiria fazer este mesmo efeito individualmente para cada cooler. Então apenas para mostrar a diferença, eu vou fazer aqui num dos pentes de memória essas várias cores. Então reparem quantas cores diferentes eu posso pôr no mesmo pente. Porém isso não se aplica aos coolers. Aos coolers eu vou poder escolher apenas uma única cor e os 3 coolers vão ficar na mesma cor. Então aqui demonstrando então como funciona. Vejam que a memória da direita ela está em várias cores, foi aquela que eu configurei as 8 cores, e os coolers estão apenas na cor azul, pois não é possível fazer este efeito em todos. Se tivéssemos o padrão 3 pinos, era possível fazer várias cores em cada cooler de forma separada. Então é este o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.